Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Movimentando Sem Dor. Eu sou André Garcia, né? E na aula de hoje nós vamos apresentar aqui como resolver dores musculares e articulares. E essa é a nossa missão. Então, o tema da aula de hoje é: faça isso se não quiser travar com dor muscular. Olha, eu vejo muita gente no meu dia a dia travar aí com dor muscular. E o principal motivo de tudo isso? Inatividade muscular. Às vezes as pessoas comentam assim, mas professor, como assim inatividade muscular, sendo que eu faço atividade física, eu me movimento muito em casa, realizo muita atividade, como é que eu posso ter inatividade muscular, né? Aí é onde a gente difere de atividade física e exercício físico, certo? Existe muita diferença, apesar de que exercício físico é uma atividade física, né? Mas só que é uma atividade física estruturada, né? Organizada, e tem como objetivo condicionar o corpo, né? Atividade física é qualquer atividade, atividade recreativa, atividade de lazer, né? Atividade em casa, às vezes você está empurrando um móvel em casa e isso é uma atividade física, colocando lixo para fora é uma atividade física, está movimentando o corpo, mas isso não quer dizer que ela seja suficiente para condicionar o seu corpo a manter o equilíbrio, né, necessário. O que eu falo equilíbrio necessário é equilíbrio muscular, tá, pessoal? Então, às vezes, se fosse assim, ó, se fosse atividade física em casa, se fosse suficiente para condicionar o nosso corpo, né, nada mais era necessário. Basta fazer limpeza em casa, né? E realmente, né, a gente gasta energia e tal, dá um certo trabalho, mas não condiciona o nosso corpo, tá? Não é suficiente. Só repetindo aí que a nossa aula de hoje, tá? O nosso tema é faça isso se não quiser travar com dor muscular. Como eu estava falando, né, eu vejo muito isso dentro das pessoas que chegam para mim, que aí pedindo ajuda, professor, eu estou sentindo dor, né, na região do ombro, seja quadril, seja joelho, eu estou com dor, né, eu preciso resolver essa dor, com certeza, né? A pessoa já passa por um diagnóstico, descobre qual é o problema que ela tem, né, e aí ela segue um tratamento, às vezes está tomando medicamento, precisa a gente saber que medicamento ela está tomando, e aí algumas estão fazendo fisioterapia e quando chegam para mim, no trabalho de realizar um fortalecimento muscular, geralmente, né, se encontram muito fragilizada. E a primeira pergunta que eu faço é essa: você estava fazendo alguma atividade física ou exercício físico? Né? Vou colocar aqui exercício físico, algum treinamento, né, nesse sentido, em que o seu corpo estava condicionado? Geralmente, a resposta é não. Eu não estava fazendo nada. Estava num momento sedentário da minha vida e, de repente, aconteceu isso. E realmente é assim, tá? É dessa forma. Então, o que acontece? Esse dia eu estava conversando, né, explicando esse assunto para um aluno meu, e eu disse assim, olha, o maior problema que as pessoas às vezes não se atentam a essa situação é que, assim, ó, durante a nossa vida, né, a gente vai muito ativo na infância, brinca, sobe, pula na árvore, sobe o muro, se joga em cima da cama, né, pula, salta, corre. Então, todo o tempo nosso corpo está fazendo ali um trabalho, né, muscular. E a gente vai crescendo. Muitos praticam esporte, mesmo que seja amador ou profissional, né? Alguns vão se condicionar o seu corpo, seja no atletismo, seja na academia, seja na dança. Então, existe um trabalho que vai fazendo com que o corpo esteja condicionado, preparado para as atividades do nosso dia a dia, né? E à medida com o passar do tempo, as pessoas vão arranjando muitas tarefas, seja o trabalho, seja o estudo, seja os filhos, a família, né? Até a vida social. Então, a agenda começa a ficar lotada. E a prioridade, às vezes, é aquela prioridade que era para o exercício físico, porque quando a pessoa está se sentindo bem, está sentindo nenhuma dor, ela está conseguindo resolver as suas atividades,
né? Tá tudo certo. Às vezes ela abre mão de fazer uma atividade regular, né? Que possa fazer com que ela fique mais condicionada, né? E aí, à medida, vai acabando essa reserva. E à medida que vai acabando essa reserva, começa a musculatura a ficar acostumada a ficar muito parada, né? Determinadas musculaturas, porque a gente continua realizando movimento ou trabalho durante o decorrer da nossa vida. Mas aí acontece um fenômeno que algumas musculaturas que vão ficando paradas, né, e outras muito ativas, vai gerando desequilíbrio. E esse desequilíbrio vai gerar problemas, né, articulares, pode gerar problemas articulares e, consequentemente, vai gerar inflamação, vai gerar dor. Quando essas pessoas chegam para mim, eu comento, olha, né, você estava fazendo alguma coisa? Não, não estava fazendo atividade, exercício físico, não estava condicionando o meu corpo. E é interessante, à medida que a pessoa vai envelhecendo, e aí ela vai, claro, movimenta, faz um trabalho em casa, própria higiene do corpo, tarefas cotidianas, tem uma vida social. Mas aí um belo dia, a pessoa não está fazendo nada, né? Sem nenhum trabalho que condicione o corpo. Né? Ela apenas realiza movimentos do seu dia a dia. Um belo dia ela, pá, acordou, travou na cama. E aí, por que aconteceu isso? Justamente porque ela não está condicionando o corpo, não está fazendo um trabalho muscular, não está promovendo o equilíbrio, né, dessas musculaturas, e aí, certo dia, a musculatura não reage, ela travou. Isso ocorre muito com pessoas que realmente não realizam essa atividade. Eu digo assim que bons tempos, né, são aqueles em que a gente estava lá na infância, eu me recordo da minha infância, muito ativo. Eu lembro da minha mãe, né? Às vezes tinha que ir buscar a gente de uma forma bem convincente, né? E que a gente corria rápido para casa, né? Com convencimento, né? Por parte dela. E aí a gente, né? Mas qualquer escapadinha a gente estava brincando, né? Movimentando. Moleque já sabe, né? Sobe em árvore, come fruta do pé, tem uma vida bem agitada, né? Pelo menos na minha época foi assim. E aí eu tive bastante reserva, né? Essa reserva me ajudou bastante. Mas chegou um ponto da minha vida que eu fiquei, né, sem fazer nada. Então essa história que eu contei para vocês, essa é a história da minha vida. Eu era muito ativo. Aí à medida que eu fui crescendo, né, fui esportista. Cheguei a um ponto da minha vida, eu comecei a trabalhar, a estudar, comecei a abrir mão da atividade do exercício físico, né? Inclusive da atividade física. E chegou a um ponto que o corpo começou a reclamar, e aí, né? E reclamou mesmo. Eu já cheguei a travar, né? Isso é muito ruim mesmo. Você perde o controle do corpo, né? Precisa fazer algo para reverter essa situação. E foi isso que eu fiz, né? Mudei completamente, voltei a praticar. Então, voltei a praticar, a condicionar o meu corpo novamente, e hoje, realmente, a dor é coisa do passado, né? Apesar, às vezes a gente, no nosso dia a dia, né, a gente, como eu falei, a gente acaba fazendo algumas atividades que geram determinados desequilíbrios. Mas aí a gente volta a trazer esse corpo em equilíbrio novamente. Afinal de contas, cada dia é um dia diferente. Então, hoje, por exemplo, você vai lá, precisa fazer um esforço, né, em casa, empurrar um objeto, carregar um objeto, né, e aí isso daí, conforme, pode gerar determinados desequilíbrios, né? E a gente vai lá e coloca o corpo em equilíbrio. Sempre o corpo tem que manter esse equilíbrio, tá? Mas voltando, pessoal, aquele assunto da atividade muscular, né? Que é essencial, né? Mas por que é importante, né? Ser ativo, né? Falando de forma ativo, né? Na musculatura. Por que é importante? O que isso traz de benefício para o nosso organismo, para o nosso corpo? É uma coisa muito importante que todo mundo necessita, né, para fazer justamente nossas atividades do dia a dia. Força.
Nós precisamos manter a atividade muscular para manter nossa força, e isso é primordial, essencial. Agora me diz uma coisa, hoje você tem condições de correr uma quadra? Porque que pareça, precisa ter resistência, né, nos pulmões aí, né, resistência aeróbica, mas também precisa ter força muscular nas pernas aí para poder correr. Então, você faz um movimento aí de extensão do quadril, extensão e flexão e extensão do quadril para poder correr. Olha só que importância, né? Tem atividade muscular, olha só, gera força. E isso a gente pode fazer outro. E não é só correr, não, tá, gente? Olha, agachar e levantar. Né? Tem gente que não consegue agachar, né? Sentar e levantar. Perdeu a atividade muscular, perdeu força. Né? Tem gente que, olha, não consegue pegar um objeto do chão. Levantar, pegar um objeto no chão. Tem gente que não consegue fazer isso. Né? Aí eu pergunto assim, você sentado, igual eu estou aqui nesse momento, né, sentado, você sente dor na lombar? Né? Passa muito tempo sentado? Olha só, alguns desequilíbrios podem estar sendo gerados aí no seu corpo. Já pensou sobre isso? Né? Que desequilíbrios são esses? Olha, sentado, a pessoa que passa sentado por muito tempo e não faz um trabalho para equilibrar as musculaturas, ela tem muita tensão ali nos músculos posterior da coxa. Imagina, você está sentado, você está com a coxa contraída por muito tempo, né? Isso vai gerar um desequilíbrio muscular. Sem falar que existem, por exemplo, você está numa posição de flexão do quadril, tá? Aí passa muito tempo flexão do quadril. Já percebeu em alguns momentos que você, ao levantar, você sente dor às vezes na lombar aqui, né? Ao esticar o corpo? Por quê? Porque o seu quadril está tão acostumado àquela posição de sentado que para ele estender está faltando às vezes até força, né? Força no bumbum para poder ajudar a você ficar em pé. Olha só que interessante. E às vezes é por falta de um trabalho, né, muscular para equilibrar essas musculaturas, a força dessas musculaturas. O Marcos falando aqui, né? Sou esse camarada, não consigo sentar nem agachar, né? Para nada. É isso mesmo. E não é só você não, Marcos, tá? Eu conheço pessoas, talvez não estejam na sua situação, mas eu conheço pessoas que estão, assim, caminhando. Eu tenho alunos que chegam para mim, tá? Que eu digo assim, olha, a gente faz um testezinho, né? Dá uma corrida lateral, que é um movimento simples. Não estou dizendo assim para a pessoa competir, né? Competir uma corrida, né? Faz um movimento lateral. Aí a gente vê que a pessoa tem uma dificuldade de movimentar lateralmente, que é um movimento que às vezes ela não consegue, não tem o costume de realizar no dia a dia dela, certo? E aí a gente percebe que tem musculaturas que estão muito inativas, né? Não estão em movimento, certo? E às vezes acabam sofrendo aí problemas nessa região em função desses desequilíbrios, né? Aí você pede para a pessoa abaixar, ela não consegue fazer isso, porque alguns desequilíbrios musculares fazem com que ela tenha essa dificuldade de movimentação, né? Alguns ainda conseguem resolver com muito custo, com muito trabalho, né? Com muito esforço, e outros malmente conseguem, né? Ainda não estão no ponto de travar, mas estão quase travando. E aí? E um dia que travar, o que vai fazer? Né? Ainda bem que essas pessoas que têm, né, tomado a decisão, vamos dizer assim, de chegar, colocar o corpo em movimento, ter consciência. A dor está chegando, eu vou fazer alguma coisa, agora a dor está dominando tudo, eu preciso fazer algo, senão daqui a pouco eu não levanto da cama. Não é bem assim, né? Não é deixar chegar a esse extremo. A pessoa tem que ter essa preocupação muito antes de qualquer situação, problema se manifestar, né? Por quê? É uma forma de evitar que no futuro ela tenha algum problema. Mas na prática, né? Isso aí é muito bonitinho, vamos dizer assim, muito bem desenhado, mas na prática não funciona. A gente tem a capacidade, né? Vamos dizer assim, de ficar na nossa zona de conforto. É muito, muito cômodo chegar em casa depois
depois de um dia de trabalho, é muito cômodo chegar e jogar o corpo no sofá, né? Ou, como é sofá, daí tem a televisão, né? Ou o celular hoje, e aí ficar paradão, tranquilão, né? E o corpo já estava parado antes, quando estava lá trabalhando. Tem muita gente que trabalha a maior parte do tempo sentado. Não digo que seja cansativo. Poxa, passar 8 horas ali sentado trabalhando, o corpo, de uma certa forma, está gastando energia. E algumas musculaturas ali estão tensionadas. Às vezes você sente uma fadiga nessas musculaturas. Quer chegar em casa, quer às vezes esticar a perna, quer descansar. E aí é que está o erro, né? Ao invés, por que eu digo erro? Porque nesse momento que a pessoa poderia ir para um treinamento, treina onde quer que seja na academia, seja na praça, seja numa escola de natação, seja em casa mesmo. Às vezes a pessoa está no corre-corre, estou indo para casa, vou fazer em casa. E por que não? Pode ser feito, sim, tranquilamente, pode ser feito em casa, certo? E aí, esse erro é que vai conduzir a pessoa a uma situação problema, que é o que a gente vê muito acontecer. Pessoas muito fragilizadas, deixando a musculatura ir para o espaço, vamos dizer assim, né? Ela vai fazer falta, principalmente se entrar numa faixa, né, de envelhecimento, que a gente envelhece desde quando a gente nasceu, certo? A gente vai envelhecendo, nasceu, vai envelhecendo, certo? Vão passando os anos. Claro que nosso corpo, até os 21 anos, ele chega no ápice da nossa força, do nosso condicionamento físico, trabalhado, né? Mas depois começa a declinar, mas a gente vai envelhecendo, né? Então, por exemplo, quando chega num determinado tempo, às vezes a gente pensava assim, a pessoa com 50 anos está ficando velha, né? Isso aí, o senso comum diz isso, mas não é. O corpo está ficando velho, mas a gente tem condições de retardar esse envelhecimento com exercício físico, com atividade física, certo? A gente tem essa condição, tá? E tem, agora, pessoas que não fazem isso, às vezes com 35, 45, estão numa situação pior do que algumas com 50, 60, mais ativas, né? Essas de 50, 60 estão mantendo a condição do corpo legal. Essas pessoas, tem algumas situações dessa, que tem pessoas com 50 que estão melhor do que com 35. Mas por quê? Porque estão se preocupando com o corpo, mantendo, né, ele de forma ativa nas suas musculaturas, a ponto de poder realizar, não faltar força e poder realizar o seu trabalho. Que às vezes não é só a questão de força, vou deixar bem claro aqui, né? A gente fala de fortalecimento, mas não é só a questão da força. Nós precisamos deixar o corpo equilibrado, né? Força é necessário, mas precisa ter o equilíbrio, né? Ter o equilíbrio entre essas musculaturas. Cada articulação tem vamos dizer assim, para simplificar, tem positivo e negativo, né? Musculaturas. Aí elas têm que estar em equilíbrio. Se elas tiverem algum desequilíbrio, vai dar BO na articulação, certo? Então, aí é que está a jogada. Então, se, por exemplo, você hoje não consegue subir ou descer uma escada, não consegue agachar para realizar uma simples função de pegar, vamos dizer assim, a comida lá na geladeira fica lá embaixo, não consigo agachar. Tem gente que pega, né, não consegue dobrar o joelho, tá? Tem situações de pessoas que não conseguem sequer andar. Tem pessoas que, por exemplo, não conseguem levantar o braço porque sente muita dor no ombro. Então, deixar o corpo chegar nessa situação de falta de força, de desequilíbrio, de dor, de inflamações, é um corpo que, se não mudar, né, não desejar realmente mudar o corpo para melhor, né, vai chegar um momento que vai travar, certo? E aí a situação vai ficar pior. Imagina, a pessoa começou a ter problema de ombro. Né? Vamos configurar isso aqui. A pessoa começou a ter problema de ombro. E aí ela começou a sentir dificuldade de realizar alguns movimentos, tá? E a dor vai inibir ela de realizar esses movimentos, certo? E aí já não está mais conseguindo levantar para guardar objetos a louça lá em cima do armário. Aí ela vai pedir para alguém fazer isso, né?
Não consegue, às vezes, subir numa cadeira, porque o joelho não deixa. Não consegue mais vestir a própria roupa, porque o ombro dói. Não consegue mais levantar, porque o quadril, né, ao tentar levantar, a lombar sente muita dor. Aí precisa de algum apoio para poder ajudar. Então, são situações do dia a dia que vai se configurando numa situação que não tem outro resultado final, a não ser um dia a pessoa ou ficar numa cadeira de rodas ou ficar acamado, né? E aí precisa reverter essa situação. É possível? É possível sim reverter essa situação, tá? E de que forma nós vamos reverter essa situação? Justamente promovendo com que essa pessoa ela faça atividade muscular. Então, se perder o movimento, né, tem que movimentar para recuperar essa condição. Então, por exemplo, pessoas que dizem assim, professor, eu estou com o ombro, né, travado, mas como é que eu vou fazer exercício se esse ombro está travado? Né? Assim, eu falo do ombro, mas quadril, joelho, né? Como é que ele está travado? Eu estou sentindo dor, eu vou sentir mais dor ainda. Né? Como é que a gente pode fazer isso? E tem que movimentar. Né? Sem o movimento, não tem como. Claro, existem outras, a gente fala de tratamento, né? E tem uma série de situações durante o tratamento, às vezes a pessoa está com uma dor insuportável, né? Aí o médico vai lá, passa um medicamento e para dar uma aliviada na dor, certo? Às vezes encaminha para uma fisioterapia, vai lá, olha, precisa fazer uma fisioterapia, tem várias técnicas, né, que são utilizadas para amenizar a dor, para começar a pessoa a dar uma recuperada na movimentação, mas precisa de ter o fortalecimento também, né? Às vezes a pessoa chegou nessa situação, como eu expliquei lá no começo, né, devido à sua condição de não estar fazendo nada e deixar o corpo entrar em desequilíbrio, deixar o corpo perder a sua capacidade de força, né? A não ser que tenha sido um trauma, a pessoa caiu, bateu, sofreu um acidente de carro, né? Mas não é o caso que a gente está colocando aqui. Então, justamente a questão da inatividade muscular, né? E aí a pessoa começa, né, a recuperar através do movimento, e precisa. O corpo foi feito para movimentar, né? Claro que não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, tá? Nós estamos lidando com pessoas com algum tipo de problema, né? E que depende do nível de dor, mas precisa seguir um tratamento, precisa, né, fazer todas as etapas. E o que a gente percebe, né, o que eu percebo, é que algumas etapas são puladas, né? E não se deve fazer isso. O meu amigo Daniel está falando aqui. Bom dia, Daniel. Né? Seja bem-vindo. Ele fala assim, bom dia, André, através da sua ajuda, dicas e vídeos, hoje me sinto muito bem, melhor, né? Mudei a alimentação e estou na academia, obrigado por tudo, um abraço. Olha, isso aí, é mudança de vida, né? É aquela coisa de toma a decisão, vamos lá, né? E temos muito conteúdo aí para ajudar as pessoas, né? Tá? Aproveita que tem uma série de vídeos aí, e as nossas aulas aqui é justamente para o pessoal começar a ter esse direcionamento, a colocar o caminho para a pessoa resolver a dor dela, né? Porque tem muita gente que não sabe o que fazer realmente, e não sabe mesmo, tá? Mas estamos aqui para ajudar, né, Daniel? Fico muito feliz por você ter encontrado o caminho, né? E nós estamos aí juntos, sempre. Pessoal, então, como eu estava falando, né? A questão do movimento. A pessoa precisa entrar em movimento para resolver a dor. Não tem, eu digo assim, não tem como não fazer isso, faz parte do pacote, vamos dizer assim, né? E às vezes eu vejo pessoas com medo. Eu tenho medo. Vamos dizer assim, é aceitável, é normal, né, as pessoas terem medo, né? Eu vou me machucar mais, né? Vou criar uma situação, será que eu vou gerar mais problema, né? Mas olha, eu posso garantir para vocês que a coisa bem feita, né, bem trabalhada, a ciência está aí para ajudar a gente, né? E a pessoa recupera, né? Recupera a sua condição, sua capacidade.
né? E através do movimento. E aí é que eu volto lá no início da nossa aula. Ativação muscular. Se a gente começa a colocar, precisa ganhar movimento, e a gente começa a realizar o movimento com intenção de ativar as musculaturas para ganhar força, para essas musculaturas ganharem força, e com isso recuperar a capacidade de movimento, esse é o caminho. Tá? Esse é o caminho para a gente voltar a ter uma vida normal sem dor, certo? Então, olha, eu espero aqui, né, que a gente tenha, nesse bate-papo aqui legal aqui, a gente tenha colocado aqui, né, o que precisa ser feito, né, para que você não trave com dor muscular. E esse é o caminho. Tá? O que eu te ensinei aqui, né, você que está nos acompanhando, é que a ativação muscular ela é importante, principalmente para as pessoas que estão passando por algum problema de dor, que geraram desequilíbrio devido à inatividade muscular, que está com uma diferença nas musculaturas, na força das musculaturas ali, que está gerando problema ou de ombro, ou de tornozelo, de quadril, de joelho, né? Precisam voltar a movimentar, a seguir o tratamento de forma correta, certo? Para que possa recuperar. E olha, nós temos muitos casos de pessoas que recuperaram, tá? Sem dúvida, sem dúvida. Pessoas aí com problema de ombro, problema de joelho, que em poucas semanas resolveram essas dores, tá? E continuam fazendo para manter ou melhorar cada vez mais essa condição. Beleza? Pessoal, eu espero aqui ter ajudado de alguma forma vocês, tá? E se esse conteúdo fez sentido para vocês, compartilhe, né? Leve esse conteúdo a mais pessoas para que elas possam ser ajudadas, né? E olha, quinta-feira, às 12h45, nós estaremos aqui, horário de Brasília, para realizar mais uma aula sobre dúvidas que a nossa audiência está tendo aí, né, nos nossos canais, né? Não deixe de participar, tá? Quem sabe a sua dúvida a gente consiga responder lá, né? Na quinta-feira, às 12h45, horário de Brasília. Um grande dia para vocês, um forte abraço e a gente se encontra na próxima aula. Até breve.